Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração do centenário de fundação da Arquidiocese e do cinquentenário do mês da Bíblia. Sou irmã Romy Alt e é uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte, da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa arquidiocese. Estamos iniciando o programa de leitura orante da Palavra de Deus. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-se com o exercício da leitura orante, que é um dos caminhos mais eficazes para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. Os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, e sempre terá como tema o Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Robson José da Silva, Maria Aparecida Duque, irmã Rosana Pulga, que fizeram a experiência profunda da Palavra de Deus e a irradiam em suas comunidades e nos grupos aos quais pertencem. Prepare a sua Bíblia para rezar conosco. Hoje será o Evangelho segundo a comunidade de Lucas, no capítulo 1, versículos de 39 a 45. Convido Robson para conduzir a nossa leitura orante. Graça e paz para você. Vocês, de fato, são a razão deste projeto e têm nos acompanhado semanalmente. Antes, porém, de iniciarmos, a Maria Aparecida vai nos recordar o que é leitura orante. A leitura orante é um dos melhores métodos que temos para conhecer, aprofundar, rezar e testemunhar a Palavra de Deus. Ela nos projeta a viver a vontade de Deus. O valor da experiência com a leitura orante está no nosso encontro com Deus por meio de sua palavra. A leitura orante supõe etapas, momentos ou passos. Esses passos são os instrumentos que favorecem a nossa caminhada para o encontro com o Senhor. Para entender esses passos da leitura orante, são propostas 5 perguntas. Primeira, o que o texto diz? É a leitura. Ler e reler o texto bíblico até conhecer bem o que ele diz. Segundo passo, o que o texto diz para mim, para a minha família, para a minha comunidade? É a meditação. O texto que foi lido e compreendido passa agora para o nosso coração, entra em nós, na nossa vida. Terceiro passo, o que o texto me leva a experimentar diante da presença de Deus é a contemplação. É o momento de escutar e saborear a palavra de Deus. Quarto passo, o que o texto me leva a falar com Deus é a oração. E, finalmente, qual o compromisso que o texto me sugere? É a ação. Convido você a criar agora um clima favorável de silêncio, acolhimento à palavra do Senhor. Sente-se confortavelmente, feche os olhos se isso favorecer a sua concentração, respire fundo, aquiete o seu coração e a sua mente.
Podemos agora iniciar a leitura orante com a invocação à Santíssima Trindade e a oração ao Espírito Santo, pedindo que sejamos iluminados e iluminadas, guiados e guiadas em nossa experiência de encontro com Deus por meio da sua palavra. Iniciemos com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que nutristes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Como já foi sinalizado por irmã Romi, o texto de hoje está em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45. E será o evangelho do próximo domingo, o quarto domingo do tempo do Advento. Tempo de espera e preparação para a vinda do nosso Salvador. Algumas informações importantes sobre o evangelista Lucas, como a estrutura básica da sua obra. Como ele faz parte dos 3 evangelhos sinóticos, o evangelho de Lucas, tem muitos textos em comum com os evangelhos de Marcos e Mateus, os 3 que formam esse conjunto, então, dos evangelhos sinóticos. O texto de hoje encontra-se na primeira parte, que foi apresentado em 2 momentos, a infância de Jesus e a missão de João Batista. Antes desse texto, temos a passagem do anúncio do nascimento de Jesus e logo depois desse texto de hoje, temos a belíssima oração de Maria diante de Isabel, o chamado canto do Magnificat. Leitura. O que o texto diz? Vamos então ao primeiro passo. Nesse passo, vamos ler juntos o nosso texto em Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Acompanhe a leitura em sua Bíblia. Este é o momento da leitura atenta, sem pressa, observando os personagens, os locais, os diálogos, os assuntos, sem querer logo interpretar. Muita atenção para guardar na sua memória o que foi lido. E se alguma palavra ou frase chamar a sua atenção, guarde-a no seu coração. E depois, mais tarde, façam a segunda leitura. Volte a refletir sobre ela. A Maria Aparecida Duque fará para nós a leitura do texto. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor venha a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua salvação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois da leitura, já podemos fazer uma síntese do texto. Ou seja, responder à primeira pergunta: o que o texto diz? Para isso,
devemos reduzir o texto ao que é essencial, sem explicações. Irmã Rosana, você pode sintetizar o texto para nós? Sabendo da gravidez de sua prima Isabel, Maria partiu apressadamente para a região de Judá. Ela entra na casa de Zacarias e saúda Isabel. O bebê de Isabel pulou de alegria em seu ventre. E Isabel ficou plena do Espírito Santo e exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando a voz da sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê pulou de alegria no meu ventre. Então, sugiro agora que, ao terminar nosso encontro, você faça a sua síntese escrita, ou por escrito, como preparação para a missa do próximo domingo. Muito bem. Agora vamos ao segundo passo da leitura orante, a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? É o momento de dialogar com o texto, refletir sobre a palavra de Deus, refletir sobre o que o texto e as suas entrelinhas dizem para nós, a nossa família, a nossa comunidade nos dias de hoje. As perguntas que se seguem podem ajudar a melhor compreender o texto e aplicá-lo à própria vida. Depois de alguns segundos de silêncio, partilharmos o que ele diz para mim, para você. As perguntas do texto que podem nos ajudar a aprofundar a meditação são as seguintes. Que sentimento essa narrativa trouxe para você? Você tem visitado as pessoas que precisam e aguardam seu apoio? Como você acolhe as pessoas que lhe prestam serviços? Seus encontros oportunizam momentos de vida, de alegria, de esperança e de otimismo? Receba Maria em sua casa, saúda, sinta a sua companhia neste momento. Convido então as queridas Maria Aparecida, irmã Rosana, irmã Romi, a partilharem conosco o que o texto diz para cada uma delas. Lucas, nesse texto, se refere ao encontro de duas mulheres. Encontro esse cheio da solidariedade de Maria, que foi apressadamente prestar serviço à sua prima, já de idade avançada e grávida. Cheio também de repleta presença do Espírito Santo, que vem Maria, a mãe do Salvador. Ele me diz, então, de solidariedade, de afeto, de fraternidade, de compaixão, de alegria e do quanto essas atitudes cristãs são importantes e quanto bem fazem e confortam o outro ou a outra. O texto me fala ao coração e me emociona todas as vezes que rezo ou canto. Ele é o retrato perfeito de Maria, a serva do Senhor. Como bem definiu o Papa Francisco, Maria canta toda a verdade de Deus sobre ela. É Deus que é grande, é Deus que é poderoso. É Ele quem tem o braço forte, capaz de despedir os orgulhosos de mãos cheias com mãos vazias, e preencher as mãos vazias dos pobres e despedi-los com mãos cheias. Eu estava refletindo sobre a fé que animou essas duas mulheres, Maria e Isabel. Maria acreditou na notícia do seu anúncio de que a sua prima estava grávida de 6 meses. E diz o texto que Maria levantou-se e foi apressadamente à região das montanhas, a uma cidade de Judá, animada pela sua fé, superando as dificuldades de suas andanças pela região montanhosa.
para chegar até a casa da Isabel. E Isabel, ao dizer, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, o que Isabel está dizendo? Ela está dizendo que Maria se tornou o primeiro tabernáculo vivo de Jesus, a primeira tenda portátil de Jesus. Ela gerou Jesus para viver no meio de nós, como homem. Será que eu, você, nós somos tabernáculos vivos de Jesus? Somos tendas portáteis de Deus pelas nossas palavras, nossos gestos, nossas ações? Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Pensa aqui com meus botões. Isabel e Zacarias acreditaram. Maria acreditou. Nós também precisamos acreditar. Deus nos criou por amor, Ele nos ama. Então depende de nós acreditar com todas as nossas forças. Vamos então ao terceiro passo, a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? É um momento de encontro profundo com Deus para escutar o que Ele tem a lhe dizer. Para isso, convido a todas e a todos a renovarmos a consciência de que estamos na presença de Deus. Depois que você leu o texto e meditou sobre ele, chegamos ao passo da contemplação, momento muito rico da leitura orante, que é o do encontro profundo com o Senhor. Contemplação é deixar-se iluminar pela palavra de Deus, numa atitude de escuta, silenciando a mente e o coração, e dispondo o nosso interior para ouvir o que Deus tem a nos falar. E para ouvi-lo, é necessário fazer silêncio interior. Essa palavra me trouxe um novo olhar. Agora desfrute desse momento íntimo em atitude de escuta. Escute o que ele tem a dizer-lhe sobre tudo o que aconteceu em sua leitura orante. Ele pode falar-lhe agora ou a qualquer momento de sua vida através de enviados de Deus. Vamos então ao quarto passo, que é o da oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Este é o momento de falar com Deus em primeira pessoa, no singular. O que falar? Falar aquilo que você leu, meditou, contemplou, os apelos que você sentiu, dar sua resposta à palavra. Os desejos que ele fez brotar no seu coração, ação de graças, agradecer, pedir, louvar, suplicar, lamentar e até expressar a sua indignação com os tempos atuais. Buscando a misericórdia de Deus, vamos fazer aqui e você que nos assiste ou nos ouve, faça aí também, na certeza de que Ele ouve a sua oração. Convido então a Aparecida, a irmã Rosana, a irmã Momi, a fazerem a oração. Maria, cheia de graça, você foi a primeira pessoa a receber a palavra de seu Filho Jesus e colocá-la em prática. Ensina-nos a acolher essa palavra, a conservá-la em nosso coração, como você fez. Dá-nos sabedoria e coragem para praticá-la e anunciá-la, sempre e em todo lugar. Eu lhe peço também,
que coloque sob sua proteção as mulheres grávidas, pais e mães, para que, seguindo o seu exemplo, se empenhem no cuidado com seus filhos e filhas, direcionando-as para o caminho do amor, da fraternidade e da solidariedade. Amém. Maria, Jesus se encarnou no seu ventre e você se tornou o primeiro ostensório a carregar Jesus pelos caminhos, pelas estradas, fazendo a peregrinação que todos nós fazemos. Dá-nos a graça de carregar Jesus dentro de nós todos os dias da nossa vida, para que as pessoas que se aproximarem de nós sintam, percebam e encontrem em nós a presença de teu Filho Jesus. Querida Mãe Maria, que acreditaste em Deus e te ofereceste como a serva do Senhor, que carregaste no seu seio, qual tabernáculo vivo, o vosso Filho Jesus. O educastes com tanto amor e seguistes os seus passos. Dai-me a graça de ser tabernáculo vivo, para ser uma anunciadora da sua boa nova, a boa nova do seu Filho Jesus, com minhas palavras, gestos e ações. Amém. Senhor Jesus, somos fracos na fé. Envia pessoas que nos ajudem a sermos fortes na fé, para que sejamos dignos de suas promessas. Vamos então ao quinto passo, que completa a nossa leitura orante. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver. Neste último passo, vamos escolher um gesto concreto para viver o que lemos, meditamos, contemplamos nessa leitura orante. O que a palavra me leva a viver? Podemos nos remeter à recomendação de Jesus, conforme Lucas, capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Depois de ter lido e ouvido, meditado, orado e contemplado sobre a palavra, vamos fazer então um compromisso de uma ação prática, concreta, por menor que seja, mas que me ajude na minha conversão. Finalizo então fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Amém. Pois vosso é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Então terminamos a nossa leitura orante de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos a Arquidiocese, na pessoa de Dom Valmor, e toda a equipe da Rede Catedral de Comunicação. De modo especial, os comunicadores e as comunicadoras da TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos com a leitura orante do Evangelho do domingo seguinte. E até lá!